Muitas áreas da cultura têm se proposto a falar do antropoceno. A seu modo, cada campo do conhecimento destrincha os nossos graves delitos como humanidade, mas é na literatura, e sempre ela, a literatura, sua linda, sempre ela, que nossas dores ganham corpo e contorno capazes de nos tirar da zona de conforto e nos fazer imaginar mundos possíveis com relações e ações mais harmoniosas, horizontais e coletivas. Depois do fim, esta grande obra, reúne time de grandes autores em seus ensaios literários, que propõem reflexões sobre dilemas atuais, catástrofe climática, extinção de outras espécies, exclusão social impulsionada pela exploração neoliberal, ameaça de povos originários, dentre outros temas. É um livro de ensaios, ou seja, são vários ensaios, cada capítulo é um ensaio. Dentre eles está Christian Dunker, né, psicanalista conhecido, Daniel Munduraco, Fabiane Sesches, Giovanna Madalosso, Itamar Vieira Júnior, Maria Esther Maciel, Michele Vernust, Paula Carvalho, Paulo Scott, Túlio Custódio, enfim, os nomes estão aqui atrás da capa da obra, que inclusive ela é interessante porque além da capa ser brilhante, ainda vem com um marca-texto, um marca-livro, e cada capítulo é um ensaio sobre os temas. Cada capítulo, um autor que fez. Então você tem literatura indígena, você tem Floresta é o Nome do Mundo, você tem Estrangeiros em Nossa Própria Morada, que é de Christian Dunker. Esse texto é de Christian Dunker, que tem um canal aqui no YouTube e tal, fala muito sobre psicanálise de linha lacaniana e tudo mais. Enfim, é a indicação que ele está com o preço mais barato de livros novos no mercado, no link aqui abaixo. E se você não é inscrito no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações. E como sempre, vai ter também a seção de vários livros, onde você pode ter uma tuia de dicas de leitura em todos os vídeos do canal. É só clicar no link da descrição e depois mais e ver as sessões de literatura, de filosofia e enfim. Nesse caso, a dica de hoje é essa dica. Mas eu não queria ficar só nessa dica, não queria ficar só nisso. Eu queria falar também sobre uma coleção que eu achei muito interessante para pessoas que não têm muito tempo ou para quem realmente não gosta de ler. Para quem não tem o hábito da leitura. Gostar de ler não é uma coisa que se diga assim, olha, nossa, como é fácil gostar de ler. É um hábito. Nossos hábitos atuais têm feito os hábitos circuncindantes, né, os hábitos que nós já não tínhamos o hábito de ler, e aí novos hábitos nos afastam mais ainda do hábito da leitura. E esse tipo de coleção é interessante, tem aqui, ó, é a coleção 100 minutos para entender. Eu diria 100 minutos para arranhar, 100 minutos para sentir só o aroma de Nietzsche. Aí eu tenho alguns da coleção. Jung, né? Psicologia analítica, Aristóteles, né? Tem na filosofia e tem na psicologia. Freud, né? Na psicanálise, você tem Lacan, o próprio Lacan, né? Então, assim, de primeiro eu tive um certo preconceito, porque os temas são muito resumidos, muito sucintos, mas quando eu abri a obra e comecei a ver que os conceitos dos filósofos estavam sendo contemplados
em cada um deles, em cada uma dessas pequenas obras que a pessoa lê assim muito rápido, né? Por exemplo, o conceito de inconsciente coletivo em Jung, né? O de Freud eu ainda não li. Esse de Freud eu ainda não analisei. Os conceitos de Lacan, né? Você tem que entender um pouco também, por exemplo, de Sartre para entender essa discussão sobre a questão de inconsciente, do existencialismo, né? Que Sartre defende uma tese e tal, e Lacan faz a crítica a essa forma de pensar, a tese, enfim. Então, assim, aqui nessas obras, nessa coleção, você tem pedaços importantes. E assim, por que eu resolvi indicar essa coleção? Porque é o seguinte, ninguém vai ser especialista em todos os pensadores. É impossível ser especialista. É impossível ser especialista em todos os pensadores. Mas é possível plenamente possível, você, a partir de um desses pensadores, começar a dizer, esse aqui eu gostei dessa ideia, e começar a construir uma rotina de leitura que vai te levar a obras do autor que você... Primeiro, não vai direto não. Calma, vamos lá. Calma. Você pegou aqui e disse, não, vou ler Aristóteles. Em 100 minutos. Em 100 minutos, você não vai entender Aristóteles. Não vai entender. Você vai falar algumas coisas, como o conceito, por exemplo, aqui, ó, fala da metafísica de Aristóteles, fala da física, né? Lógico. Fala da felicidade, né? Mas aí você não vai entender assim, quando fala num conceito mais profundo, por exemplo, a eudaimonia. Não é felicidade assim como a gente tem acostumado. A gente associa felicidade, prazer. Não, é mais complexo que isso, né? Aristóteles é um filósofo monumental, trabalha com categorias, então ler isso aqui não vai fazer você entender. Mas você entende os fundamentos, os axiomas, os pontos básicos, algumas palavras-chave básicas, e a partir daí você vai começar a um comentador. Aí você passa para um comentador, aí você vai, por exemplo, uma dica de leitura, eu não estou com ele aqui, cadê? Eu vou colocar ela aqui abaixo também, Convite à Filosofia, de Marilena Chauí, excelente dica de leitura, livro para a vida toda. É um manual de filosofia para a vida toda. Do ensino médio para a graduação, para a vida toda. Porque serve como consulta. Mas tem outro aqui também muito bacana, que eu acho que... Isso, primeiro você viu Aristóteles aqui, porque aqui é fácil. Você começou aqui, ó, vai fininho, ele é fininho, né? Então, assim, ele é pequeno, a letra é grande, o livro é pequeno, da palma da mão, tamanho de um smartphone, ou seja, em vez de pegar um smartphone, né? Aí, e a letra é grande, então realmente dá um gosto de ler. E aí você parte para uma obra como Iniciação à História da Filosofia, de Danilo Marcondes, que já é um pouco mais avançado. Você vê aqui, por exemplo, que olha o tamanho assim, já é bem maior o livro, né? E a letra é bem pequena, então já não é uma coisa... Ver Aristóteles, né, através de comentadores um pouco mais avançados, aí você vai começar a entender melhor o conceito de Aristóteles, aí você vai, pega uma obra, e aí, enfim, vai construindo seu conhecimento a partir daquele pensador. Por exemplo, se você quiser saber de Nietzsche, aí você vai pegar um comentário, você vai ler 100 minutos de Nietzsche, depois, não gostei, quero saber mais, comentador de Nietzsche. Depois do comentador, você pega outras obras, aí sim, você vai pegar as obras de Nietzsche mesmo, do autor mesmo. Então você precisa... essa coleção é interessante para te colocar no universo do pensador mais interessante. E é uma alternativa excelente para não ter que dizer assim, já que eu não tenho o hábito de ler e que os livros são muito complexos,
ou é autoajuda, então eu vou ficar com autoajuda. Por isso que autoajuda no Brasil vira best-seller e está em todas as prateleiras, todo mundo quer autoajuda para resolver. A solução para autoajuda é você pegar pensadores e aprender sobre os pensadores, aprender um pouco sobre os clássicos. Você já tem um conceito formado, e a partir de um conceito formado, você desenvolve, você dilata esse conhecimento. É um bom ponto de partida, não é o único. Muitos vão discordar, muitos vão discordar, muitos vão discordar. Outros vão achar que não acho que... Eu acho melhor começar já por Danilo Marcondes, por exemplo. Eu acho muito complexo começar, para algumas pessoas mais do que para outras, muito complexo começar com um manual de filosofia, que já é o manual de história da filosofia aplicado. Aí eu já indicaria o Convite à Filosofia, que começa mais simples. Não é uma história da filosofia. O Convite à Filosofia, de Marilena Chaui, é a minha indicação assim, principal. É mais caro. De todos que eu falei até agora, esse é o mais caro. Esses aí é bom porque é baratinho. Mas digamos assim, um convite à filosofia mesmo. Então, também colocarei. Também vai estar no link abaixo. E todos os livros que eu citei nesse vídeo estarão no link abaixo. Leitura, sugestões de leitura de todos os tipos, de vários níveis, né? Você tem aí uma literatura, ensaios, que eu recomendo muito, porque, cadê? Aqui. Esse de ensaios recomendo muito, muito bom realmente. São ensaios magníficos. Eu não li todo, eu li 2 ensaios, mas assim, gostei muito. Estou louco para, enfim, terminar. Chegou há pouco tempo. E pronto, hoje foi só para dar dica de leitura mesmo, e mais nada.